Fala, Lucas. Fala, Guilherme. Boa noite. Beleza? Tá ouvindo direito aí? Eu tô. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo. Bora lá? Show, Bater um maravilha. papo? Vambora. Tá com muito reflexo no meu óculos. Vou fazer 100 aqui. Bora lá. Travou aqui. Tá ouvindo aí? Opa. Aqui tá tudo Oi. ok. Show, show. Ah, a Thaís tá brincando aí que você é o rei de Jundiaí, é isso mesmo? Não, quem fala isso é o Jefferson, de Araguari. Recebi o apelido. Na Entendi. verdade, ele tem esse apelido, né? Mas vambora. Entendi. Vamos, bora. Deixa eu te falar um pouquinho aqui o que que é o bate-papo, tá? Esse bate-papo, eu sempre falo para o pessoal que eu convido aqui para conversar comigo, que na realidade eu chamo o pessoal do mercado, empreendedores, pessoal de marketing, de finanças, para bater um papo e aprender. E quem acompanhar a live aprender aí junto comigo, certo? E hoje eu convidei você, que é um cara que eu conheci lá na mentoria do Joel. É, trabalha numa área aí que eu já trabalhei também, então eu tenho um pouco de familiaridade, né? E eu acho que é um assunto que o pessoal precisa realmente aprender e estudar um pouquinho mais aí, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, se apresentasse, falasse do teu trabalho, os teus projetos, o que que você vem fazendo aí. Não, perfeito. Primeiro, eu queria te agradecer pelo convite. É sempre muito legal poder compartilhar esse conteúdo, conversar sobre educação financeira e poder compartilhar isso com a sua audiência vai ser, sem dúvida, muito interessante. Então, já te agradeço bastante pelo convite. Vai ser um prazer poder bater esse papo. Show. Eu venho há 2 anos já compartilhando esse assunto, né, trabalhando esse conteúdo de educação financeira para outras pessoas que eu tenho enxergado aí uma necessidade e uma carência nesse assunto, né? Então era um assunto que sempre esteve presente na minha vida, eu sempre me preocupei com o meu futuro financeiro, a minha vida financeira. Aí eu comecei a perceber que esses meus estudos faziam muito sentido para mim, que eles estavam aplicando na minha vida e eu estava tendo um retorno interessante. E aí eu parei e pensei, poxa, então eu tenho que... Chegou a hora de eu começar a falar um pouco mais para as pessoas, né? Ajudar também as pessoas que precisam disso. Foi aí que, de 2 anos para cá, eu comecei a estruturar uma forma de atender, de compartilhar conteúdo, de atender essa demanda, né? Então, através de algumas formações que eu realizei, eu estruturei, na verdade, um método de ensino para aquelas pessoas que têm o desejo de se organizar financeiramente e começar a dar os primeiros passos e a começar a fazer os seus primeiros investimentos. Então, através de mentorias, através de cursos online e presenciais, eu comecei a achar aí uma forma bacana de estruturar esse meu conteúdo. Muito legal. E eu não sei se você, acho que você chegou a ver, eu coloquei lá eu fiz um story divulgando aqui a nossa live e pedi para o pessoal me mandar perguntas para eu te fazer. E Show. aí eu reparei que tem um padrãozinho lá. As pessoas não sabem nem como começar. Então assim, se você Sim, pudesse falar por onde que começa, quero investir, por onde eu começo? Eu tenho uma teoria, mas eu quero que você responda e depois eu vou te falar se era isso. perfeito. É uma coisa que eu também reparo muito dentro da minha audiência que eu estou trabalhando. Essas são as perguntas sempre que aparecem assim, de forma muito comum quando eu faço aí um bate-papo com eles, né? Onde eu começo? Então, assim, perguntas bem iniciais. Eu acho muito interessante porque o pessoal sente essa necessidade, né? E respondendo então a sua pergunta, direto ao ponto, eu falo muito para o pessoal investir em conhecimento. Então, para quem está começando, não sabe nem por onde dar o primeiro passo, invista em educação, leia mais sobre o assunto, se informe mais, consuma conteúdos que hoje tem de monte, né, de forma gratuita na internet. E eu falo também com uma outra questão, né, que eu escrevi aqui para não esquecer. Decida com quem você quer aprender. Então tenha mentores, tenha pessoas com quem você vai parar e falar assim, poxa vida, é com esse cara que eu vou aprender sobre esse assunto. Você até pode pegar dicas de outras pessoas, mas tenha uma pessoa, duas ali como referência naquele assunto para lhe ajudar e a encurtar alguns caminhos, né? Então, basicamente é isso. Legal. Estude, absorva conhecimento, invista muito nisso para tomar as melhores decisões.
Legal. A resposta que eu ia dar era diferente. Tem a ver com conhecimento, mas era o primeiro passo, acho que é você aprender a gastar menos do que ganha, né? Senão você não tem o que investir. Perfeito. Às vezes as pessoas, Guilherme, elas ficam me perguntando qual que é o melhor produto, qual que é o produto financeiro mais adequado para mim e tal. É uma questão a ser respondida. Mas antes disso, a pessoa ela precisa aprender a gastar bem, né? E não é gastar mais, é gastar bem. E principalmente, eu falo muito sobre as decisões de alto impacto na vida financeira dela. Então, tomar muito cuidado quando ela vai tomar decisão, por exemplo, para comprar um carro, para comprar um imóvel, para fazer uma viagem, para fazer uma festa de casamento. São situações que impactam de forma tem um impacto muito grande na nossa vida, né? Então, tomar essas escolhas de forma inteligente para que aí sim você tenha renda, uma quantidade suficiente para você dar os primeiros passos. Bom, muito legal. Nessa questão assim de inteligência financeira, né? Que eu acho que é o papo aqui que a gente tá trocando. Qual a tua opinião, assim, saindo um pouco da parte do investimento, mas vindo para a parte de inteligência financeira mesmo? Que você acha do cartão de crédito? Você acha que ele é um vilão, ou que ele é um aliado, ou que ele pode ser os dois, dependendo de como a pessoa usa? Eu acredito que ele sendo usado de forma inteligente e controlada e planejada, ele é uma excelente opção, uma excelente ferramenta para você obter vantagens financeiras através dele, né? Principalmente através de programas de fidelidade, onde você tem muitos benefícios através dele, usando o seu cartão de crédito e acumulando esses pontos. Muita gente conhece. O mais famoso é a questão de você adquirir passagens aéreas, né? Mas existem vários outros benefícios que você pode usufruir deles, né? Porém, se você não tem a educação suficiente, o controle suficiente para você utilizar essa ferramenta, você vai se perder. E aí que entra a questão da bola de neve, né? A pessoa não consegue pagar a fatura inteira, aí ela começa a renegociar, ela começa a pagar a fatura mínima. Então isso acaba se tornando um vilão. Então, utilizado de forma inteligente, bem planejada, ele é um excelente aliado à sua vida financeira. Muito legal. Então, assim, uma vez que a pessoa ela tem noção de gasto, como que ela pode gastar o dinheiro, que ela precisa guardar pelo menos uma parte do que ela ganha para investir, talvez no primeiro momento não necessariamente para ter uma renda, mas para construir um patrimônio, tudo. O que você indicaria para quem está começando agora a juntar um dinheiro? Então, não tenho nada hoje, mas agora está sobrando. Por onde eu começo? Show. Quando as pessoas me perguntam isso, Guilherme, eu costumo falar sobre objetivos. E eu divido sempre em 2 objetivos para ficar mais simples. Então, para quem está começando, a ideia é pensar no seguinte: como que você pode se sustentar, se manter financeiramente, caso ocorra uma eventual emergência? Vamos supor que você é um funcionário, um empregado CLT. Você tem o seu salário fixo ali em tal dia do mês que você recebe. Tudo bem. Vamos imaginar que você perdeu esse emprego, essa fonte de renda principal sua. Por quanto tempo você consegue se manter financeiramente com o dinheiro que você já tem guardado até hoje? Então essa é uma pergunta-chave que eu faço exatamente para provocar as pessoas e tirar elas da zona de conforto. Então, primeiro objetivo, pense na sua segurança financeira. Caso ocorra uma emergência, onde que você vai se socorrer? De onde você vai tirar recursos financeiros para se manter? E dentro desse objetivo, a gente fala muito sobre investimentos que são seguros, né? Tem um grau de risco bem baixo e uma alta liquidez. O que significa ter alta liquidez? Você, numa eventual necessidade, você pode solicitar o resgate desse dinheiro e rapidamente ele já está na sua conta. Então é um dinheiro líquido, ele está ali como fácil acesso para você. E um dos produtos financeiros comuns para esse objetivo é o Tesouro Selic. Então, se você já me permitir avançar um pouquinho aí, Claro, pode ser? manda bala. Muita gente me pergunta, então como que você pode entender
O Tesouro Selic é como se você estivesse emprestando dinheiro para o governo para ele pagar a dívida que ele tem. Em troca, ele te remunera por isso. Ele te dá uma taxa de juros para te remunerar por isso. Então, uma conta para o pessoal entender a efeito de comparação. Hoje, a poupança ela vai render em torno de 4,5% ao ano. Uma média, tá? Um valor arredondado aqui. O Tesouro Selic ele vai te dar 2% a mais do que a poupança. Então, ele vai te dar em torno de 6,5% ao ano. Ele vai render mais do que a poupança e ele é mais seguro do que a poupança. Porque pensa comigo, na poupança você está deixando o seu dinheiro no banco. No Tesouro Selic, então eu prefiro emprestar meu dinheiro para o governo do que para um banco. Perfeito. E você acha que as pessoas elas precisam ter um maior conhecimento sobre esse tipo de investimento? Que você acha que elas a gente tem muita gente que deixa o dinheiro na poupança, né? E mal sabe que às vezes ela não tá pagando nem inflação, porque as pessoas esquecem de colocar na rentabilidade real o desconto da inflação, né? Exatamente. Às vezes pode empatar, fica no 0-0, ela acha que está ganhando, mas que na verdade ela não está ganhando nada, né? Eu tinha um colega de trabalho, né? Ele foi até meu sócio na realidade, e ele era professor da faculdade, e quando ele ia dar alguma palestra para falar sobre investimento, ele brincava que você poupava para ficar pobre. Exato. Você Porque não está na vendo isso? época a inflação. Porque na época a inflação estava um pouquinho mais alta, a rentabilidade era aquele negócio dos 6%, a inflação estava ali em torno de 5, 6, não lembro agora. E você não tinha, na verdade, você não tinha ganho real ali, né? Você acabava ficando pobre ao longo do tempo. Exato, e vai de encontro exatamente com essa pergunta que você me fez. Tem tudo a ver com a questão de conhecimento, com a informação. Então a pessoa ela olha só quanto que o produto rende, mas ela não faz nem ideia, quando ela não está informada, que ela tem que levar em consideração quanto foi a inflação naquele período, para ver exatamente quanto que ela ganhou, o ganho real dela. E com relação à sua pergunta, quando as pessoas elas falam que elas têm medo de investir, é por conta que elas não têm a informação, não têm o conhecimento. Então, o que é o medo? É quando eu não conheço algo. Eu não tenho Perfeito. a informação sobre aquela situação. Então, eu tenho medo, porque eu não conheço para onde vai e o que vai acontecer. Então, quanto mais você informar e mais você se estudar, menor vai ser o seu medo. Perfeito. E investimento em bolsa de valores, o que você acha sobre isso? Em ações? Eu acho uma excelente opção, voltando quando a gente fala dos dois objetivos que eu citei lá para você. A questão da segurança financeira e a questão da independência financeira, né? Então, a partir do momento que você já alcançou a sua reserva de emergência, que a gente está pensando em segurança nesse caso, produtos de renda fixa, produtos que têm um risco baixo, uma alta liquidez, nós temos que pensar em tipos de produtos financeiros, em tipos de ativos que começam a se expor um pouco mais ao risco. Então, produtos financeiros que têm um pouquinho mais de risco, eles também trazem um pouco mais de rentabilidade. Então, o risco está totalmente relacionado à rentabilidade. Produtos com baixo risco, uma baixa rentabilidade. Produtos com um risco um pouquinho maior, uma rentabilidade também um pouco maior. Porém, vai de encontro também essa questão da informação, de você não quebrar o medo. Você só vai quebrar o medo e começar a investir nesse mercado, que é um mercado extremamente saudável, desde que é feito com embasamento. Você só vai começar a fazer isso a partir do momento que você se informar e entender um pouco mais para que você comece a dar os primeiros passos. Mas eu aconselho e muito as pessoas que já atingiram a sua reserva de emergência, a sua reserva financeira, a entrar nesse tipo de ativo, sem dúvida alguma. Legal. E você acha que também tem um pouco a ver com o perfil de investidor? Tem gente que tem um pouquinho mais de aversão ao risco, outras um pouquinho menos. Isso influencia também, né? Total. As pessoas que se intitulam como mais conservadoras, no primeiro momento, elas vão ter dificuldade para se expor a esse tipo de ativo. Mas como que mesmo assim você pode adotar uma postura conservadora?
você não precisa aplicar em um único ativo, em uma única ação de uma única empresa. Então, falando que, considerando esse mercado que é tem um pouco mais de risco, como que você mesmo assim diminui o seu risco nesse tipo de investimento? Diversificando as suas aplicações. Então, você não precisa colocar todo o seu dinheiro na ação de uma única empresa. Você pode montar uma carteira de ações com mais de uma empresa para que você diversifique esse risco e, consequentemente, ele vai diminuir. E a sua chance de ter uma rentabilidade acima aí da renda fixa, ela sem dúvida alguma aumenta. Legal. Eu vou pegar 2 pontos que você colocou, que eu anotei aqui, e vou fazer uma nova pergunta. Eu não estava aqui programado, mas eu acho que tem tudo a ver. Você falou de liquidez e diversificação de ativos, né? Eu hoje na minha carteira eu tenho investido em fundos imobiliários, que é justamente por isso, né? Quando eu trabalhei com isso, tinha muita gente que tirava às vezes o dinheiro para comprar imóvel. E isso eu estou falando lá de 2010 a 2014. Né? A gente teve um boom imobiliário e as pessoas tiravam o dinheiro lá dos investimentos de renda fixa para comprar um imóvel. Hoje, muitos deles estão desesperados que não conseguem vender esse imóvel. Né? Então, você tem uma forma de... Se você tem um conhecimento, você sabe que você consegue investir em imóveis por meio de fundos, correto? Sim. E você tem a questão da liquidez. Então, se eu tenho 300 mil reais em 300 mil reais para investir, eu compro um imóvel, e eu não vou poder tirar 50 mil do imóvel, eu não posso vender o banheiro. Agora, se eu investir em fundos imobiliários, primeiro, eu posso investir em fundos diferentes. E se eu precisar de uma liquidez ali fracionada desse valor, eu consigo ter esse dinheiro em 3 dias, talvez. Acho que a liquidação é 3 dias, né? Agora, D mais 3. Eu vendo D3, exato. Então eu vendo essa cota e tenho ali o valor que eu preciso. Então, assim, você concorda com o que eu estou falando? Você acha que muitas vezes vale mais a pena investir em fundos imobiliários do que você realmente comprar um imóvel? Sem dúvida alguma, eu concordo com tudo que você disse. E além de concordar com você, eu vivi exatamente essa história. Eu passei por isso. Porque nessa época do boom imobiliário, que tinha crédito a rodo, juros menores, eu comprei um imóvel, um apartamento na planta, pensando em investimento. Então, naquele momento, quando eu comecei a ter um pouco mais de conhecimento sobre educação financeira, eu falei, é uma oportunidade, eu vou comprar, e comprei. E aí o que aconteceu? Pensando no rendimento desse imóvel, na valorização dele e no aluguel que ele poderia me render. Esse era o meu raciocínio naquela época. Até então eu não conhecia fundos imobiliários. Graças a Deus que deu certo. O imóvel hoje ele está alugado, ele se valorizou. Foi um investimento que deu certo para mim até hoje. Porém, a partir do momento que eu comecei a ter contato com os fundos imobiliários, isso tem coisa de 6 meses, quando eu comecei a aplicar realmente o meu dinheiro em fundos, eu vi que hoje a minha decisão com certeza teria sido outra. Justamente por essas questões que você levantou. No fundo, eu tenho 2 opções de ganho. Quando eu compro a cota, para quem ainda não tem essa intimidade, é como se fosse comprar uma ação. Eu vou comprar uma cota de um fundo imobiliário. O que é esse fundo? Ele é composto por vários imóveis de verdade. Por exemplo, shopping centers, galpões logísticos. Então, esse fundo ele está atrelado a esses imóveis físicos. Então, vamos lá. Eu ganho na valorização dessa cota que eu comprei e ganho no pagamento mensal dos aluguéis. Então, eu ganho o aluguel também quando eu tenho cotas de fundos imobiliários. Todos os meses cai dinheiro na minha conta. E o mais interessante ainda, que é isento de imposto de renda. Esses ganhos mensais. E às vezes você está comprando uma cota de um fundo imobiliário de um galpão, por exemplo, que tem um contrato de 20 anos. Ou seja, você vai ter ali 20 anos que aquela cota ali está garantida, pelo menos, de te pagar uma rentabilidade, né? Exatamente. Então, além desses ganhos mensais, para você montar uma carteira de ganho mensal através desse tipo de investimento. Rapidinho, ó, o mentor tá de olho, hein? Não vai falar besteira aí.
Fala, Joel, beleza? Joel Moraes, presença ilustre. Abraço, Presença Joel. ilustre. Obrigado. Show. Bora lá. Então, voltando aos benefícios de você investir nos fundos imobiliários. Você não tem aquele risco do imóvel ficar ocioso. Então, por exemplo, no meu imóvel físico, se o meu inquilino sair hoje e durante 3 meses ninguém entrar, eu não ganho aluguel. E não acontece isso com o fundo imobiliário. Essa é uma outra vantagem. Eu não tenho gasto com manutenção, eu não pago IPTU no fundo imobiliário. E se eu quiser me desfazer dele, eu tenho essa liquidez. Eu posso fazer a venda para um outro investidor. Rapidamente eu tenho esse dinheiro disponível na minha conta, coisa que não acontece com o imóvel próprio. Ele demora para ser vendido e eu não posso vender uma parte do imóvel físico, assim como você citou, né? E se você precisa da liquidez, você acaba tendo que vender abaixo do preço de mercado, né? Eu vi muitos desses casos. Exatamente. Porque aí a pessoa ela quer vender naquele momento que ela precisa, só que aí ela não tem a paciência de esperar o comprador pagar o preço de mercado. Então ela acaba naturalmente abaixando esse valor para que ela tenha esse dinheiro em mãos, né? Legal. Ó, tem 2 perguntas que eu pesquei aqui. A primeira foi da Feluquez e ela comentou lá que ela chegou a ter 25 ações na carteira e que nunca falaram qual era a quantidade de ações ideal. Eu sei a resposta, mas fala aí, qual é a quantidade? Cara, eu não sei te falar uma quantidade X. Uma Acho coisa que que não eu tem, posso né? eu nunca ouvi falar assim, se existe uma regra para isso. Mas que, na minha opinião, 25 é um número muito grande. Uhum. Eu não gosto, eu não me sinto confortável em ter tantas ações assim compondo a minha carteira. Eu Você não prefiro um consegue número. acompanhar todas, né? Exatamente. Então eu prefiro diversificar em alguns setores, mas ter menos ativos, né? Que aí fica mais fácil de controlar, ver exatamente quais estão tendo uma boa valorização, um bom rendimento, para que aí sim a gente vá apenas ajustando ao longo do tempo. Show. E a outra pergunta que eu peguei aqui, a Luísa, ela perguntou onde que adquire os fundos imobiliários. Que a gente falou e o pessoal não Perfeito. sabe, né, como é que faz para ter acesso. E é simples, né? Sim, como eu citei, né? Como funciona a compra de uma ação. Então você vai abrir lá na conta da sua corretora e você vai digitar no campo lá do ativo o código do fundo. Então você vai digitar lá, por exemplo, um fundo que eu invisto, que chama HGLG11. Digito, ele já vai aparecer para mim o valor e a variação, a valorização dele. O quanto que é o valor da cota. E aí, dentro do dinheiro que você tem disponível, você vai comprar o múltiplo dessa cota, né? Vai comprar 10 cotas, 20 cotas, 100 cotas. E aí você faz essa compra, como se fosse comprar uma ação, naturalmente, dentro da sua corretora. Beleza. Aí, para a gente finalizar aqui, que a gente já está chegando aí a 25 minutos aí de bate-papo, você falou de corretora. Pode ser corretora ou pode ser do banco. Mas qual que você prefere? Então, os bancos, eles têm, né, as corretoras, mas eu, particularmente, prefiro as corretoras que são independentes de bancos, né? Para não acontecer nenhum conflito aí de interesse entre o gerente da minha conta, para que ele indique produtos que para ele é vantajoso para bater a meta dele do mês, mas que para mim nem tanto. Então eu prefiro trabalhar de forma independente às instituições bancárias, tá? E também são mais baratas, né? Exatamente. E além de não ter esse conflito de interesse, eu tenho uma opção de produtos maior e um custo menor para investir através dessas corretoras independentes. Então, ao meu ver, só existe vantagem investindo nessa opção. Legal. E só para complementar o que você está falando, que eu acho que também é muito importante, as pessoas sempre perguntam sobre o risco de investir fora do banco, né? Sim. Você pode repetir para mim que cortou aqui, por favor? Tá. A pergunta. Que ligaram aqui, me ligaram aqui agora, de novo. Na realidade, assim, o pessoal pergunta, mas não é arriscado tirar dos grandes bancos e investir por corretora? E na realidade não, né? O risco é sempre vamos dizer assim, do produto. Não tem. Hoje a gente tem algumas corretoras que estão consolidadas no mercado.
existem os produtos que são garantidos pelo FGC, enfim, não existe esse risco, né? Sim, o que as pessoas precisam entender, para quem está começando e quer tirar o seu dinheiro do banco, a corretora ela vai servir como um intermediador dessa sua aplicação, desse seu investimento. Então, você não vai investir o seu dinheiro na corretora. Você vai transferir o seu dinheiro do banco tradicional para a conta da corretora. Para a conta da pessoa dentro da corretora, né? Você não passa o dinheiro para a corretora. Perfeito. Que está atrelado ao seu CPF. É a sua conta, você tem um número de agência, conta atrelada ao seu CPF, dentro da corretora. Assim como um banco normal. Perfeito. A partir do momento que você fez essa transferência, o dinheiro está disponível dentro da sua conta da corretora. E aí cabe a você direcionar esse recurso para algum produto financeiro. E a partir do momento que você aplica em algum produto financeiro, o dinheiro já não está mais na corretora. Ele está atrelado àquele produto que você escolheu. E no caso do banco, não. Você está investindo lá no banco, por exemplo, um CDB do banco, a poupança do banco. Ele está no banco. Então, são mecanismos diferentes. Perfeito. E aí a Luísa perguntou se a gente indica alguma corretora. Eu vou falar que eu não vou indicar porque eu não conheço todas. Eu vou falar que aonde eu invisto pela XP, não sei se é a mesma que você. Valor mínimo, eu posso responder que é R$30, o mínimo, eu acho, que é para você comprar um título público, né? R$30. Eu também falo a mesma coisa, não é questão de indicar, mas são as que eu tenho familiaridade. Eu abri na XP na XP e na Rico. Entenda o seguinte, a Rico ela faz parte do grupo XP, tá? Então muda a Isso eu não sabia. E tal. Hoje Isso ela eu não faz sabia, parte, novidade. Ela faz parte do grupo XP. Eu utilizo atualmente a minha conta na Rico, tá? Então eu gosto da plataforma, plataforma intuitiva, eu invisto por ela. Agora com relação ao valor inicial. Se você pensar em produtos de renda fixa, o Guilherme citou, no caso de um título público, um Tesouro Selic, lá as opções de Tesouro Direto, na faixa de R$30 você já tem opções para investir. Mas se você for pesquisar alguns fundos imobiliários, algumas ações, você encontra cotas de fundos até menor do que R$30. Ações mais baratas do que R$30. Então, se por exemplo, o meu primeiro investimento em ação foram 3 ações do Itaú, quando eu comecei a investir em ações. E na época a ação custava R$27. Então, se eu quisesse ter comprado uma ação do Itaú, eu poderia, a R$27. Mas é uma questão de estratégia, para ver se realmente compensa. Mas só para ter uma ideia aí, nesse momento. Bem legal. Aí, só complementando a última pergunta que ela fez, a rentabilidade vai depender do título. Aí eu indico ela perguntar aí depois para ti, no privado. A gente está chegando aqui no final do bate-papo, foi bom pra caramba. Show. Acho que dava para ficar mais 1h30 aqui falando de boa asta. Tranquilo. Mas eu queria que você finalizasse aí com uma lição, alguma coisa, um ensinamento final aí sobre tudo que a gente falou hoje aí para deixar um fechamento bacana aí pro pessoal. Legal. Então, assim, primeiro, obrigado novamente. Eu nem vi o tempo passar aqui, daria mesmo para a gente falar mais um monte. Mas, para ir encerrando, então, o que eu gosto muito de falar para as pessoas que estão começando a se educar financeiramente e a fazer os seus primeiros investimentos é você se pagar primeiro. Então, não fique preocupado nesse primeiro momento com a melhor opção, qual o melhor investimento que vai render mais. Não. Comece a se organizar, ter disciplina, mas efetivamente o que vai funcionar? É você, na sua mentalidade, na sua cabeça, entender que você precisa se pagar primeiro. Então, separe um valor daquilo que você ganha, da sua renda, para fazer uma aplicação financeira e viva com o restante. Mas Lucas, Guilherme, não dá, não sobra. É essa mudança de mentalidade que precisa acontecer. Não é esperar sobrar dinheiro, porque senão não sobra. É se pagar primeiro e aí sim viver com o restante. Se não der, muda o estilo de vida, abaixa o seu custo de vida. É isso aí. Em vez de comer pizza fora todo dia, come só no fim de semana. É uma opção. Também faz bem para a saúde. Bom, beleza, cara. Show. Obrigado aí pela disponibilidade de bater um papo aí comigo.
Acho que foi muito legal. A gente conseguiu trocar uma figurinha e quem sabe aí vamos fazer mais uma, mais para Só, frente. só chamar. Se o pessoal curtiu aí, se acharam legal e acho que fez sentido, vamos marcar de novo, sem problema Ah, nenhum. com certeza o pessoal curtiu sim. Cara, brigadão aí. E até a próxima. Quer deixar um Cara, recado final aí? não, eu só agora só agradecer mesmo. Muito obrigado pelo convite. Foi realmente muito legal bater esse papo. E sempre que você quiser, estou disponível para a gente compartilhar conhecimento aí. Muito obrigado, um grande abraço e parabéns pelo trabalho. Muito bom. Valeu, Lucas. Um abração, Show. boa noite aí para ti. Show, obrigado, Valeu. igualmente. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado por acompanharem aí a live, hein? Um abraço.